remir, resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, dele, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Paulo ainda dizendo a Tito diz: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém teve essa pressa. Amados, poderia ser. A responsabilidade do Evangelho de Cristo não é coisa qualquer. Eu prestei muito bem atenção na frase que o presbítero que me antecedeu falou: quero ir para o céu. Quer, não quer? Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quer? Aleluia! Ir para o céu não é qualquer coisa. E para o céu realmente é o maior de todos os privilégios. O maior, vou repetir, ir para o céu é o maior de todos os privilégios que um ser humano pode ter. Aleluia! E isto está facultado a cada um de nós. Isto está facultado a cada um de nós. Ou seja, depende de nós agora irmos para o céu. Por quê? Porque realmente a poderosa palavra de Deus está dizendo aqui que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. Todos os homens. Porém, amados, observem que o versículo 2 diz: ensinando-os. Essa graça, ela tem ali os seus preceitos. Realmente é graça. Nós não merecemos, é algo que também não podemos conquistar por conta própria, porque a poderosa palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos diz que pela graça somos salvos. Isto não vem de vós, ou seja, não pode ser produzido por nós mesmos, é um dom de Deus, não vem de obra alguma para que ninguém se vanglorie. Aleluia! Mas nós realmente podemos ser salvos. Isto é uma realidade. A salvação do pecador é uma realidade, e toda a glória por isso merece ser dada ao nome de Jesus. Aleluia! E observem que o versículo 12 em evidência diz a poderosa palavra de Deus que esta graça nos ensina a renunciarmos à impiedade. Amados e queridos irmãos, o mundo está mergulhado em impiedade de toda sorte. O mundo está mergulhado no pecado. O mundo jaz no maligno. Diz a primeira epístola de João, no capítulo 5: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Observa porque é que o mundo vive em impiedade. E nós, aqueles que já recebemos a graça de Deus, precisamos testemunhar que a graça realmente salva, que a graça realmente é salvadora. E desta forma esse testemunho se dá pelo abandono da impiedade do mundo. Aleluia! Quem pratica a impiedade ainda não recebeu a graça. Quem pratica a impiedade ainda não tem o Espírito Santo. Quem pratica a impiedade não conheceu a Cristo. Quem pratica a impiedade ainda não conheceu o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus entra em nossos corações, diz a poderosa palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, que é uma das coisas que nós vamos frutificando, é o processo da paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia. Eu quero falar de muitas coisas da parte de Deus nessa noite. Na verdade, eu não peço para pregar, mas ai de mim. Diz o apóstolo Paulo, e eu faço essas palavras minhas. Ai de mim, se não pregar este evangelho da forma genuína, que está inserido na poderosa palavra de Deus. Faz me lembrar o que Deus fala por meio do profeta. Aleluia! O profeta que tem a minha palavra, pregue a minha
que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Porém, existe um processo para manter a salvação pela graça. Não posso jamais admitir, receber a graça, não há o que aconteça mais, para que eu possa perder essa graça e essa salvação. Pelo contrário, se você receber a graça, você pode observar também no final do capítulo 2, ou melhor, no versículo 10 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que o Senhor preparou obras para que andássemos nela, obras, boas obras, o Senhor tem preparado. Você quer realmente demonstrar para o mundo decaído, o mundo da impiedade, o mundo de concupiscência, que você é salvo pela graça? Ande nas obras da graça, obedeça a poderosa palavra de Deus, porque não haverá outra forma. Você entrará nas mansões celestiais. Isso está preparado para todos aqueles que renunciam à impiedade do mundo. Aleluia! Glórias a Deus. Renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas. Aleluia. Vivamos neste presente século sóbria. Sobriedade é aquele que não se deixa inebriar, aquele que não se deixa embebedar. Ébrio é a mesma coisa que bêbado, e é o antônimo de ser sóbrio. Aleluia! Existe uma prostituta sentada sobre uma mesa que tem um cálice cheio de abominações na sua mão, e ela convida a todos para beber no seu cálice. Meu Deus! No Império Babilônico, 4 rapazes são levados também cativo, e lá quiseram fazer com que eles bebessem do cálice do rei e se alimentassem dos seus manjares. Porém, a santidade falou mais alto, a separação falou mais alto, a especialidade que havia no coração daqueles 4 jovens falou mais alto. Preferiremos os legumes, preferiremos os vegetais aos manjares do rei. Quantos estão com os legumes do Senhor aqui? Para terem saúde espiritual. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, porque o que adianta o homem ganhar este mundo inteiro, aproveitar esse mundo inteiro, achar a sua vida neste mundo inteiro, mas perder a sua alma? Aleluia. Glorioso Deus, observe, vejam bem, justa, sóbria, justa e piamente. Não vou me ater muito aqui, vamos adiante o próximo versículo, aonde queremos parar um pouco, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que tem o processo gradativo, não é uma forma automática das coisas. Se você, aleluia, neste mundo renunciar à impiedade, se você neste mundo abandonar a concupiscência, os desejos daquilo que não interessa a Deus, aleluia, se você também neste mundo, aleluia, você viver de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa, aí sim você estará fielmente aguardando a bem-aventurada ou a bem-aventurança, o aparecimento da glória do grande Deus, que é Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar e fazer de nós para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amados, o que é que faz de nós um povo especial? É disso que quero falar um pouquinho nesta noite. O que é de especial em nós, meus amados? Porque não sou eu que estou dizendo que eu sou especial, não é você que está dizendo que você é especial. A poderosa palavra
o valor que você tem. O mundo aí fora não vai valorizar você com o valor que você tem. Observe uma coisa, eu costumo pensar comigo na seguinte maneira: a ciência está tão adiantada, tão evoluída, disse que a ciência está tão grande, mas ainda para o cientista, para a grande massa que domina a tal pseudociência na totalidade, na sua atualidade, na onde nós estamos vivendo, os seres humanos são levados pelo cientista a serem semelhança de símios, evolução de macacos. Observem a diferença da valorização que o homem tem pelo mundo, ao passo que, enquanto o mundo e a pseudociência quer transformar o homem, não quer dizer que o homem seja semelhança e evolução de símio, de macaco, de primata, diz a poderosa palavra de Deus que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quantos são a imagem de Deus aqui nesta noite? Quantos podem glorificar? Isto é um privilégio, e é exatamente nesse tema que eu quero falar com a igreja de Cristo, sobre 7 privilégios que Deus preparou, que Deus deu para os homens. 7 privilégios. O primeiro privilégio realmente é ser criados à imagem de Deus. Se a pessoa que cuida da Bíblia aí no computador puder colocar Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele criou Deus o homem à sua imagem. Observe muito bem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você foi criado à imagem de Deus. Não existe no universo físico privilégio igual. Não há entre os seres físicos criados privilégio igual. Deus criou todas as coisas. Aleluia. Deus criou bactérias, Deus criou vírus, Deus criou insetos, Deus criou protozoários, Deus criou fungos, Deus criou aves, Deus criou peixes, Deus criou répteis, Deus criou mamíferos. Porém, observe, entre toda a criação, quando Deus termina, Ele observa e vê que tudo aquilo é mais ou menos igual. Aí Deus agora observa e diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí o Senhor nos prepara, o Senhor nos molda e sopra sobre nós. Aleluia, sopra nas nossas narinas algo de dentro de si mesmo. Aleluia. Tem alguém para glorificar o nome de Jesus? Eu sei que você está aprendendo, mas lembre, você tem dentro de você algo que Deus soprou. Você se lembra disso a cada momento do dia? Dentro de você tem algo que Deus soprou. Dentro de você, Deus soprou algo dentro de você. Você não é coisa qualquer. Aleluia, tem algo de Deus dentro de você. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia, tem algo de Deus dentro de você. Porém, como a igreja sabe, o primeiro privilégio que Deus dá ao homem é realmente criar o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Porém, antes da criação do homem, pelo que entendemos da poderosa palavra de Deus, Deus também criou as criaturas celestiais. Diz a poderosa palavra de Deus que quando Deus criava o universo no livro de Jó, os filhos da alma já adoravam, já louvavam o nome do Senhor desde a eternidade passada. Aleluia! E Deus cria realmente o reino mineral, segundo o que entendemos, aleluia, no livro de Isaías, no livro do profeta Ezequiel, que Deus cria um ser e coloca, aleluia, para ser guardião do seu monte de glória. E esse ser sempre observou tudo aquilo que Deus tinha criado até então e deseja ser semelhante a Deus. Santo, santo é teu nome.
Você sabia? Existe criatura mais poderosa do que você, mas não é a imagem de Deus. Aleluia. É a imagem da queda, é a imagem da destruição, é a imagem do ódio, é a imagem do terror, é a imagem do engano, é a imagem, aleluia, de tudo que é pecado. É o originador de toda a maldade que conhecemos e ainda de muitas maldades que nem conseguimos ver. Diz a poderosa palavra de Deus no capítulo 8 de João, dito por Jesus: leiam lá, estudem lá. Aleluia. Aqueles que praticavam a maldade naquele tempo, Jesus disse assim: vós tendes por pai o diabo, e vós quereis satisfazer o desejo dos vossos pais, porque ele foi errante desde o princípio. Desde o princípio ele foi criado, mas nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e ele é homicida desde o princípio. Aleluia, porque todo mentiroso é homicida. Olha aí. Porque realmente a mentira é o antônimo da verdade. Eu costumo usar isso como bordão. 34:2 de Deuteronômio. Deus é a verdade. Deus é a verdade. A mentira é o antônimo da verdade. Então aonde chega a mentira, a verdade morre. Aleluia. Criaturas de Deus em verdade, adorem a Deus. Adorem a Deus. Deus busca adoradores. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro privilégio: sermos criados à imagem de Deus. E esta criatura observa o ser humano criado. A inveja bate no coração, a inimizade bate no coração, e os irmãos conhecem a situação. Até que a queda do ser humano acontece. Acontecendo a queda do ser humano, o ser humano realmente é lançado de diante de Deus, de diante da sua presença, perde em princípio, aleluia, as benesses daquilo que estava no Éden. Se permanecêssemos na obediência, não precisaria haver sacrifício. Se permanecêssemos na obediência, não precisaríamos orar, nos ajoelhar para orar, porque como eu já disse aqui, no Éden não era o homem que se ajoelhava para falar com Deus. Deus vinha toda a viração do dia para falar com o ser humano, para dialogar com o ser humano. Olha o privilégio que Deus tem preparado para o seu povo. Aleluia. Quantos ainda ouvem a voz de Deus aqui? Quantos aqui já voltaram a ouvir a voz de Deus? Aleluia. Privilégios. Mas infelizmente acontece a queda. E a culminação da queda, quando nós vemos a poderosa palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo de número 18. Observe os resultados da queda. Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, ou seja, matam a verdade e praticam a injustiça. Todo mentiroso é homicida, porque a mentira mata a verdade e Deus é a verdade. Jesus se declara
licença provisória dos privilégios. Deus, aleluia. Mas Deus cela pela sua imagem. Vou repetir, você não entendeu. Você não entendeu. Quem é a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus? Vou repetir. Deus zela pela sua imagem. Vamos repetir essa frase mais uma vez. Deus zela pela sua imagem. Mais uma vez, para gravar no coração de vocês. Deus zela pela sua imagem. Você é a imagem de Deus. Deus tem zelo por você. Deus quer salvar a sua alma se você ainda não conhece a Cristo. Aleluia, é um grande privilégio ser criatura de Deus. Quando o homem cai no estado de pecado, no estado de decadência, ele perde o primeiro privilégio, sim. Ele cai fora do rol da salvação. A morte, a letra, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Deus não vai zelar de uma coisa somente para vê-la morrer. Deus tem zelo por você. Deus quer coisas melhores para você. Deus quer coisas melhores para você. Deus cuida de você. Você é a imagem de Deus. Deus tem coisas muito melhores do que aquilo que você conhece até agora. Diz a poderosa palavra de Deus: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para todos nós que os amamos. Olha aí. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, aleluia! Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de aleluia, da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus nos entregou as concupiscências. E vocês conhecem a decadência e a depravação moral e espiritual que se seguem neste capítulo sendo narrada até o seu versículo de número 32. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, mas Deus tem privilégios para o seu povo. Observe bem. Aleluia! Vida queda, Romanos 6, 22 e 23. Aleluia, também Romanos capítulo 8, versículo 29. Tem algo maravilhoso, algo grandioso que Deus tem preparado dentro da situação da queda. Deus agora manifesta o seu amor. Um privilégio de quem é criado à imagem de Deus é ser alvo específico do seu amor. Deus ama todas as suas criaturas, porém do ser humano, observe bem, do ser humano é dito em São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe o tamanho deste privilégio. Glória a Deus, aleluia. Os seres espirituais que foram criados antes da fundação física da terra e do ser humano, eles caíram, mas a Bíblia não diz que Deus os amou de tal maneira que o Filho deu seu sangue para resgatá-los. Porém você é a imagem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é a imagem de Deus. E Deus amou a sua imagem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que
por Deus. Ah, o meu coração nesta noite medita profundamente. Aleluia, o meu coração estremece neste lugar, nesta noite. Sou imagem de Deus por privilégio de ter sido criado pelas suas mãos. Aleluia, caí, mas sou resgatado porque Deus era pela minha vida. E Deus tem muitos outros privilégios para mim. Aleluia. E este amor é manifestado por meio da graça, conforme lemos nesta noite na carta de Paulo a Tito. Conforme lemos, a graça traz esse amor, aleluia, para nós, e mostra para nós o quanto nós somos amados, mostra para nós o quanto nós somos queridos, mostra para nós o quanto de coisa gloriosa tem reservado, tem sido preparado para este povo. Aleluia. Segundo privilégio, meus amados, é ser resgatados pelo próprio Deus. Segundo privilégio, ser resgatado pelo próprio Deus. Deus, aleluia. Não foi um anjo, não foi por intermédio de um sangue de uma novilha, não foi por intermédio de um sangue de um bode, de um sangue de um carneiro. Tudo isso era tipo do que realmente aconteceria. Fomos resgatados pelo próprio Deus. Não existe privilégio maior. Não existe criatura mais bem-aventurada do que nós. Mais uma vez, não existe ninguém que
fazer morada dentro do homem. Senhor da glória. Foi falado aqui nesta noite sobre morada para Deus. Aleluia. Você gosta de ter morada, não gosta? Você gosta de estar amparado das intempéries, não gosta? Para isso, recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros. Aleluia. Porém, não se esqueça do recurso espiritual. Abra o seu coração. Diz a poderosa palavra de Deus: Filho meu, dá-me o teu coração. 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 Isso tem que ficar gravado. Deus quer o mais íntimo do seu âmago para habitar nele, porque quando Deus estiver lá dentro e fizer morada lá dentro, ninguém vai tocar na morada de Deus, ninguém vai rabiscar a morada de Deus, ninguém vai pichar a morada de Deus, ninguém vai demolir a morada de Deus, aleluia, ninguém vai usurpar a morada de Deus. Observe o que diz em João 14, versículo 23. Coloque aí, por gentileza, meu nobre. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Deus maravilhoso. Você é privilegiado. Você foi criado à imagem de Deus. Mesmo tendo caído, você foi resgatado pelo próprio Deus. Segundo privilégio. Terceiro privilégio, depois de resgatado, Deus faz morada na sua vida. Quando tem Deus no seu coração? Ah, meus nobres, adorem o nome do Senhor. Aleluia, não há privilégio maior. Compreendam isso. Tu és Alcança. Quarto privilégio. Poderíamos parar mais aqui. Tornar-nos semelhantes a Ele. Tornar-nos semelhante a Ele. glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Como eu disse, houve uma criatura que quis ser semelhante ao Altíssimo. Direi, subirei acima das mais altas nuvens, na região setentrional do universo, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Observa, querendo ser igual a Deus, porque sabe que não pode ser maior. Porém, tem como o vaso atingir a mesma altura intelectual do meio inferior? Não tem. Deus é transcendente, inclusive entre as criaturas espirituais. Deus, Ele é poderoso além do mundo dos espíritos. Deus é o Pai dos espíritos. Você sabia que a poderosa palavra do primeiro capítulo, aleluia, de Timóteo, diz que somente Deus é imortal, só Ele tem a imortalidade. Aquele que tem Ele só a imortalidade. Não há nada semelhante a Deus. Aleluia. Não existe outro semelhante a Deus. Não há quem possa nivelar-se, igualar-se. Todas as demais criaturas habitam apenas dentro da bolha da criação. Mas Deus está fora dessa bolha. Aleluia. Deus controla a criação, inclusive com o mundo espiritual dentro dele. Como está esse copo na minha
Aleluia. Aleluia. E Deus quer nos tornar semelhantes a Ele e parecido mais ainda com Ele. E é de tal forma que Paulo escreve, aleluia, sede imitadores de Deus como filhos amados. Isso está escrito no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Torne-se semelhante a Ele. Aleluia, em praticar aquilo que Ele quer que você pratique. Este é o limite da grandeza, este é o limite da santidade. O lugar mais alto que podemos chegar é ao escadeiro, é ao estrado dos pés do Senhor, é nos prostrar para adorá-lo, assim como fez aquela mulher, aleluia, aquela mulher com o vaso de alabastro. A maior grandeza que um ser humano pode obter é adorar os pés do Senhor, aleluia, e ali habitar, ali ser como o templo de Deus, por toda a eternidade, como coluna, aleluia, do Senhor. 1 de João capítulo 3, versículo 2 ao 9, coloque na tela. Diz assim a poderosa palavra de Deus: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E aqui ficou invertido, na verdade, este é o quinto privilégio, porque o quarto é ser filho. Observe o que é que diz em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, a graça adentra o seu coração, porque a fé vem por ouvir. Aleluia. A fé é o processo de crer com o coração, não é apenas crer com a palavra, porque o diabo crê que Deus existe e estremece. Mas é por isso que o escritor Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala: crê com o coração, crê no coração que Jesus é o Filho de Deus. Quando você crê com o coração, diz, aleluia, o escritor, no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, sábio Salomão: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Observa, quando você crê com o coração, é porque a graça, pela palavra de Deus, adentrou lá no interior do seu coração, e dali para frente, é a palavra que emana nas suas veias, na sua mente, nos seus olhos, aleluia. E quando você crer em Jesus, quando você crer dessa forma, você passa a ser filho de Deus. Eu creio. Aleluia. O sexto privilégio, porque realmente o tempo chega, né? Nos dar a vida eterna. Aleluia. Já falei aqui em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João capítulo 2, versículo 25. 1 de João capítulo 2, versículo 25 diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez. O quê? A vida eterna. Aleluia. Privilégio. Aleluia. Os poderosos serão destruídos no fogo. Os ricos incontinentes, poderosos incontinentes, os ricos incontinentes serão destruídos do lago de fogo. Os mentirosos e aqueles que iludem serão destruídos do lago de fogo.
os seres espirituais que se rebelaram na criação serão destruídos, isto é, neutralizados no lago de fogo. E nós, quando eu uso o termo destruídos, não é realmente aniquilados para não existir mais, pelo contrário, passarão a eternidade futura no lago de fogo. Se você ler no capítulo 19 de Apocalipse, vai estar escrito lá que a besta e o falso profeta vai inaugurar o lago de fogo e enxofre na frente de Satanás e dos anjos caídos. Vai inaugurar o lago de fogo, a besta e o falso profeta. Leia o capítulo 19 do livro do Apocalipse. E aí no capítulo 20 do livro do Apocalipse, vocês vão encontrar o juízo do grande trono branco, que é o juízo final. E lá no capítulo 20 de Apocalipse, vai estar escrito também que Satanás, que enganava as nações, será lançado também no lago de fogo e enxofre. E tem um detalhe que está escrito lá: onde estão a besta e o falso profeta. Será no tempo presente daquele futuro, daquele momento do grande trono branco. Ou seja, dois homens para os quais o lago de fogo não foi criado, porque diz a poderosa palavra de Deus em 25 de Mateus que o inferno, o lago de fogo, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas dois homens vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Isso é necessário ser falado. Porque rejeitaram todos esses privilégios e fazem de Deus mentiroso. Porque está escrito na primeira epístola de João: quem não creu em Deus, mentiroso o fez. Meu Deus. E Deus é a verdade. Deus quer te salvar com verdade. Jesus Cristo deu a vida para você de verdade. Sofreu a morte de cruz de verdade. Padeceu o que tínhamos que padecer de verdade. E os homens amarem mais as trevas do que a luz e ficar por isso mesmo. E preferir amar a imagem de répteis, transformar a imagem de Deus, como eu li aqui em Romanos capítulo 1, em imagem de quadrúpedes, cometerem todas as abominações sexuais que está acontecendo. E vocês acham que Deus não vai lançar todos esses no lago de fogo e enxofre para recordarem-se bem por toda a eternidade futura do sacrifício inigualável e inimitável que Jesus Cristo fez? Aleluia! A Bíblia diz: não erreis. Isso é o capítulo 6 de Paulo aos Gálatas. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Meu Pai. Você recebeu a graça, mas existe um caminho que tem que ser trilhado para permanecer na graça. E lembre-se, a graça não pode ser apenas exercida, mas como ela pode ser perdida. Aleluia! Porque os anjos na eternidade passada caíram. Porque muitos homens que não perseveraram caíram. Você que está de pé, diz a Bíblia Sagrada, cuidado para que você não caia. Diz a poderosa palavra de Deus, 1 de João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora. Não caia na última
registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 e versículo de número 3. Habitaremos com Deus por toda a eternidade. Apocalipse, leia junto comigo, meus irmãos. Leia junto comigo. 1, 2, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quantos têm a Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós habitaremos juntamente com ele. Glória a Deus. Não Aleluia. tem isso por nada. Não há povo mais privilegiado do que os salvos em Cristo.